Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa audiência aqui na TV Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre o congresso que será realizado pela ESMAN, a Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão, que vai realizar um evento alusivo aos 30 anos da Constituição Federal, desafios e perspectivas. E para falarmos sobre a Constituição e este evento, nós estamos recebendo aqui com uma alegria imensa, uma satisfação, o desembargador Paulo Velten, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que é diretor, inclusive, da Escola Superior de Magistratura. Antes de mais nada, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, a alegria nossa, é um prazer estar contigo aqui com os seus espectadores. Desembargador, como é que vai se dar o Congresso ESMAN Constituição Federal 30 anos, desafios e perspectivas? Como o próprio nome já sugere, a gente vê isso bem, esse evento ele veio em razão da efeméride dos 30 anos da Constituição da República e o propósito é a gente colocar na pauta os temas importantes, né, para revalorizar, vamos dizer assim, esses tão importantes e valores constitucionais supremos, né? Nós vemos de um momento aí que se fala muito em reforma da Constituição, alguns até em outra constituinte. Então a gente entende que esse momento é um momento muito adequado para a gente fazer um balanço geral desses 30 anos, ver de fato aquilo que precisa ser revisto, corrigido eventualmente e aquilo que precisa ser mantido sobretudo, né? A ideia é essa. O senhor, como diretor da Escola de Magistratura, teve um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, e trataram sobre este evento que será realizado em virtude dos 30 anos da Constituição Federal. E foi firmado um termo de cooperação técnica? Sim, é muito importante lembrar disso, que esse evento, embora ele tenha sido idealizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão, que é a nossa escola judicial, ele conta com parceiros importantíssimos, né? A Assembleia Legislativa do Estado é um desses principais parceiros. Além da Assembleia, nós temos o apoio também do próprio Tribunal de Justiça e também da nossa Associação dos Magistrados, né? E qual a razão dessa parceria? Como nós vamos fazer também na sessão de abertura do evento, no dia 28, né, à noite, no próprio auditório da Assembleia, uma homenagem aos constituintes, nós imaginamos que não teria lugar melhor, mais apropriado para fazer isso do que a Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, é muito importante lembrar que esse evento, além de grandes luminares do direito, de grandes temas que serão objeto de debate, de análise, também vai ser uma oportunidade toda singular para a gente fazer uma homenagem devida àqueles maranhenses que participaram ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição Federal de 88, né? Já foram definidos os palestrantes? Sim, nós temos hoje todo o corpo de palestrantes definidos, devidamente contratados, fruto dessa nossa parceria também com a Assembleia. A ideia é nós iniciarmos com o Nelson Jobim, né, que todo mundo conhece, foi ministro do Supremo, foi ministro da Justiça, teve uma participação muito importante na Assembleia Nacional Constituinte. O Nelson Jobim hoje, os especialistas dizem que é aquele que conhece a história íntima do processo constituinte, né? Então, fora ele, nós temos também professores do calibre de Cláudia Lima Marques, Sérgio Arenhá, Sérgio Bermudes e tantos outros, inclusive palestrantes locais. O próprio presidente da Assembleia vai ter uma participação, deputado Otelino, né, que é para tratar exatamente do papel do Poder Legislativo nesse processo de democratização do país, né? Homenagens também serão prestadas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O evento vai ser um evento muito significativo, porque ele, como eu falava, ele visa fortalecer os valores democráticos, né, no momento em que nós estamos vivendo esse papel, né, de fundação de um Estado constitucional. É muito importante que todos tenham presente a importância disso. Quando se fala em revisão, em rever, em mudar, essa expectativa muito grande que a sociedade cria e que muitas vezes gera a própria desconfiança com o processo democrático, com a democracia de um modo geral, é muito importante a gente identificar aquilo que deu certo, aquilo que foi resultado
dessa construção histórica, né, as instituições da democracia, para que nós, nesse processo de reforma e de revisão daquilo que é necessário, não percamos o que nós temos de importante, aquilo que de muito bom foi criado. E a visão que a gente tem é positiva. Em geral, a Constituinte ela trouxe para o Brasil, depois de 30 anos, coisas muito importantes, muito significativas para esse momento todo especial que nós temos de liberdade, de tutela de direitos, de papel de centralismo do Poder Judiciário, de contribuição do Judiciário com um papel importantíssimo que exerce o Poder Legislativo. Então, tudo isso que a gente tem de muito positivo, a gente tem que parar, examinar e ver e verificar que a gente deve procurar fortalecer, né, as instituições da democracia. Na sua ótica, desembargador, o que é possível dizer após 3 décadas da Constituição Federal, considerada a Constituição Cidadã? Quais são os avanços maiores que o senhor poderia demonstrar de maneira tangível? Olha, os avanços foram vários. A gente pode identificar aqui alguns. Um eu já havia mencionado, que é o próprio fortalecimento do Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário ele assume um papel central na organização do país. Isso é fundamental, que nós tenhamos um Poder Judiciário forte, capaz de assegurar a tutela dos direitos, né? Na democracia, tudo só funciona bem se existir esse árbitro imparcial que seja capaz de dar a solução adequada dos conflitos. Então, o Judiciário, entre os poderes da República, foi aquele que muito evoluiu nesse processo de redemocratização do país. Fora isso, é necessário também dizer as liberdades fundamentais, a própria imprensa, que hoje tem um papel, de expressão, né? Sim, que tem um papel fundamental para que a gente tenha o reconhecimento das instituições da democracia. Enfim, várias instituições republicanas, elas saíram muito fortalecidas desse processo de constitucionalização do país. E a gente ainda tem muito a fazer. O que a gente aproveita nesse momento de 30 anos é exatamente para fazer um balanço geral, identificar onde é que estão os nossos avanços e quais os desafios que nós temos para o futuro. E são vários desafios que nós temos também, nós temos que reconhecer. Desembargador Paulo Welter, nós tivemos, neste ano de 2018, uma campanha eleitoral muito atípica. E muitas questões foram debatidas e discutidas, e algumas delas até trouxeram uma preocupação muito grande, justamente em razão dos princípios constitucionais. O senhor teve uma preocupação também grande quando a coisa ficou aflorada em debates e chegaram os 2 candidatos que estiveram no segundo turno em determinado momento da campanha, depois recuaram, mas chegaram a pensar e explanar que desejariam ter uma outra constituinte. Olha, a sua pergunta é muito apropriada. Veja só, um dos pontos assim que a gente pode dizer máximos desse debate político-eleitoral foi a polarização. Nós vivemos hoje uma época de polarização no país, né? Ou você é a favor ou você é contra uma determinada forma de pensar. E um maniqueísmo terrível também. E veja, o que é a democracia, senão aquele regime que professa a convivência dos que pensam diferente, né? Então, fortalecer os valores democráticos na atualidade, levando em conta exatamente esse ponto aí fundamental que você lembra muito adequadamente, é exatamente saber que nós temos que aprender a conviver com aquele que pensa diferente, não transformar aquele que pensa diferente da gente em um inimigo a ser abatido. Nós temos que, muito pelo contrário, olharmos com atenção, aprendermos a ouvir, entendermos o que o outro quer dizer e, fundamentalmente, levarmos em conta aquilo que ele quer dizer. O processo democrático... respeitar, antes de tudo, sem dúvida mesmo nenhuma, que não concorde com aquilo que ele está professando, né? O grande desafio da democracia na atualidade é esse daí. Esse é o grande desafio, é sabermos conviver com as nossas diferenças e as nossas contradições e extrairmos daí aquilo que é melhor, né, para uma convivência harmônica, uma convivência construtiva e positiva. Quando a gente leva em consideração 30 anos de Constituição Federal e abre um leque para uma visão macro, levando-se em consideração outros países, sejam eles latinos ou não, em que estágio nós estamos em termos constitucionais? Olha, o Brasil é conhecido por todos como uma democracia ainda em formação. Nós ainda temos algumas dificuldades, por isso é que se fala muito nessa questão de
trazer esse fortalecimento das instituições, a consolidação das instituições da democracia. Nós temos um processo político hoje absolutamente aberto, todos participam do processo eleitoral, isso é muito importante. Nós temos a imprensa funcionando muito bem, assegurando a liberdade de manifestação do pensamento, mas a sociedade brasileira ainda tem algumas carências na área política e entre essas carências se destaca muito a pouca participação. O brasileiro ele é muito conhecido como aquele que participa do processo eleitoral no seu momento inicial, no seu start. É a falta da mobilização. Pois é, nós elegemos os nossos representantes populares e depois que os elegemos, desaparecemos do processo, né? E a prova clara disso que eu falo é que quando chega na outra eleição, nós já não lembramos mais de quem foi o nosso representante escolhido. Então é muito importante que o brasileiro hoje tenha esse papel mais participativo, participar efetivamente das suas políticas públicas, e aqui eu falo políticas públicas no sentido mais lato, mais amplo da expressão. É participar das coisas que acontecem no âmbito do poder legislativo, participar da administração pública levada a cabo pelo executivo e participar também, por que não dizer, daquilo que faz o Poder Judiciário, ter a ideia de significado e de importância do papel do Poder Judiciário hoje, que é um papel central para a construção de uma democracia efetiva no país. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o desembargador Paulo Welten, diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão, que vai realizar no período de 28 a 30 agora, do mês de novembro, o Congresso ESMA, Constituição Federal, 30 anos, desafios e perspectivas. Desembargador, foi um prazer enorme receber o senhor aqui e falarmos um pouco, né, uma espécie de uma van-première do que vai ser o Congresso, que será realizado alusivo aos 30 anos da Constituição Cidadã. Muito obrigado, espero receber o senhor em outras oportunidades aqui no quadro Sala de Entrevista. Estou à disposição, sempre que for chamado, agradeço a oportunidade e reforço o convite para todos, aqueles que ainda não se inscreveram. As inscrições continuam abertas, o Congresso vai ser realizado entre os dias 28 e 30 de novembro agora. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. A seguir, você vai ter o retorno das principais informações no portal da Assembleia. Fique ligado.